Vamos permitir que Deus fale conosco, claro, através da palavra, através dos hinos, possamos sair daqui fortalecidos, porque nós temos as características de uma pessoa salva em Jesus Cristo. Vamos orar? Depois o irmão Adriano vem à frente para a direção do culto. Bondoso Deus, graças te damos por mais um dia, por mais um tempo de adoração ao Senhor. E mais uma vez pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão, que possamos exaltar o nome do Senhor, glorificar o Rei dos Reis, glorificar o nosso Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora, os irmãos que estão acompanhando também em casa, que acompanharão o culto em casa, e pedimos a Deus que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações nessa noite, mais uma vez. Oramos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui reunido com os irmãos, podendo louvar ao Senhor e saber que o nosso Deus é maravilhoso, que Ele é tremendo e que temos esse privilégio de poder exaltar o Seu nome. Irmãos, culto de hoje, o tema do mês, só relembrando, tema do mês, características de uma conversão verdadeira. E o tema do culto é dedicação de vida. Lembrando, irmãos, que hoje seria o nosso culto de pós-acampamento, né? Então nós estaríamos, em tempos normais, né, estaríamos hoje rendendo graças a Deus pelas maravilhas que Ele teria feito em nossas vidas naquele local. Mas nós podemos sim render graças a Deus pelas maravilhas que o Senhor tem feito hoje em nossas vidas e durante todo esse tempo que temos servido a Ele fielmente. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1, 10. Amém? Diz assim: Segunda Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém? Em outras traduções diz assim: fostes contemplados, pois se agir desse modo, jamais abandonareis a fé. No lugar de tropeçar, tem um abandonar a fé. Tema de hoje, dedicação de vida. Irmãos, só lembrando que as características de uma conversão verdadeira, primeiro foi falado que é transformação de vida. Essa foi o primeiro culto. Depois, santificação de vida. E hoje nós temos dedicação de vida. Então, que possamos verdadeiramente colocar os nossos corações no Senhor e dedicar as nossas vidas como Deus merece. Porque sem Ele não somos nada. Sem Ele não somos dignos nem de respirar. Porque o Senhor é o melhor que temos em nossas vidas. Convido o Ministério de Louvor. E o culto de hoje, a gente vai utilizar o mesmo perfil do culto de acampamento. Então que possamos louvar a Deus verdadeiramente, nos alegrar no Senhor e entregar o nosso melhor ao nosso Deus. Amém? Nós vamos cantar 2 cânticos, peço que os irmãos se coloquem em pé e vamos louvar o nosso Deus.
Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declarei então o ano do Senhor, pois disse eu virá a salvação. Batalhas, angústia, carência e dor, ainda se ouviu a voz que clama: prepare o caminho ao Senhor. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois disse eu virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois disse eu virá a salvação. Esses são dias de Ezequiel, os ossos se levantarão. Dias também de Davi, servo eterno em adoração. Dias de grande colheita, os campos já brancos estão. Nós somos obreiros dessa linha, pregando a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois disse eu virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois disse eu virá a salvação. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e há de eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera.
a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vê, não mais tristeza, não mais temor.
está soando, o meu nome irá chamar. Senhor, está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Amém. Podemos sentar. Amém, irmãos? Ele vem nos buscar. Dedicar a nossa vida porque Ele vem. E verdadeiramente Ele vem. Nesse momento eu quero convidar um irmão aqui, ou uma irmã. Vou convidar... Qual foi o irmão aqui que participou de todos os acampamentos? É você mesmo então, Suzy. Pode vir. Eu queria que você desse um testemunho do que é participar desses acampamentos e do que é não poder ter isso. Esse ano nós não podemos ter, né? Boa noite, irmãos. Eu ia caindo ali porque eu estou com dor de cabeça. Bem, irmãos, se eu falar aqui, não vá se entristecer e nem chorar, porque eu passo o ano todo esperando chegar ao acampamento para eu poder sair de casa. Porque o meu lazer é o acampamento, né? Eu não tenho uma vida social, eu sou do lar. Então, a minha vida é dentro de casa. Então, eu fiquei assim, esse ano, para falar a verdade para os irmãos, eu sou tão do lar que, quando foi de terça para quarta, eu fiquei sabendo que quarta-feira era de cinza, né? Eu falei, meu pai, era o carnaval, a gente tinha que estar no acampamento. Aí me deu uma tristeza, me deu uma coisa assim tão ruim. Mas, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Então, irmãos, olha, primeiro acampamento, Rios de Água Viva, né? Primeiro acampamento, já se foi muitos anos, foi ali na Santa Maria. E de lá para cá, pela graça de Deus, eu nunca perdi um acampamento. Todos os acampamentos. Fui presidente de acampamento, acho que umas 4 vezes. Né? E foi muito bom trabalhar com jovens, trabalhar com a igreja, levando a igreja para o retiro desses dias de acampamento. Eu sei que tem muitas pessoas que ficaram tristes, ficaram assim abatidas, mas nós estamos na pandemia, nós não podemos fazer isso. Agora eu falo para os irmãos, 96, né? O primeiro acampamento. Foi que eu casei em 94, e em 96, Edileuza, né? Participou do primeiro acampamento. Foi difícil achar um lugar, mas nós achamos, não foi, irmão Evandro? E o pessoal falava que era a chácara do sapo, porque era cada sapo que tinha lá, mas também tinha muita água, né? Por isso que, quando nós fomos colocar o nome, nós colocamos Rios de Água Viva, porque era muita água que tinha lá. Então, irmãos, eu quero falar para vocês, esse ano não deu certo, mas no ano que vem, quem sabe? Deus tem preparado para nós um excelente acampamento. Então, eu creio que de 96 para cá, foi um aprendizado, tanto para mim, como para outras pessoas que também já passaram pelo acampamento. Então, isso aí, tiramos um ano para refletir. Então, o acampamento é um retiro. Então, será que nós estávamos saindo para retirar, para ficar com Deus? Ou nós nos preparamos 4 dias só para um lazer, para brincar, para ir gincana e tudo? Então, isso é para a gente pensar, é para a gente analisar onde a gente errou, onde a gente deixou de errar, o que nós aprendemos, o que é de lição para nós. Então, o acampamento é uma coisa maravilhosa. Eu senti falta, por como eu estou falando para vocês. É o ano todinho que eu passo esperando chegar ao acampamento para me arrumar minha mochila, sair de casa na sexta-feira, como os irmãos sabem, eu saio sexta-feira para arrumar lá o lanche, para arrumar tudo, receber todo mundo, e só volto na quarta-feira para casa.
Então, não é fácil, é uma coisa cansativa que é, eu não vou chegar aqui e falar, é cansativo. Mas é um cansaço tão gostoso, você saber que você está trabalhando na obra de Deus. Para mim, eu saio de casa cansada, como eu saí no ano passado. Passaram lá para me pegar, eu estava tão cansado, porque eu cuido de criança, e naquele dia tinha criança naquela sexta-feira. Então, eu saí de casa assim, com dor nas costas, mas era uma satisfação tão grande, que quando eu chego no acampamento, a dor acaba. Né? Então, vamos refletir, irmãos, e vamos nos preparar para o que Deus tem para nós. Se for da vontade de Deus, nós vamos acampar novamente, mas isso foi um aprendizado para todos nós, que nós possamos realmente, eu falo para os irmãos, o acampamento do ano passado foi um acampamento excelente. Deus falou ao meu coração, eu tenho certeza que Ele falou, o tema maravilhoso, Ele vem. Eu sei que os irmãos se prepararam, foi lindo o acampamento, maravilhoso. Foi um dos acampamentos que eu mais gostei, foi daquele acampamento. Tranquilo, calmo, realmente foi falado de Deus assim, sabe, numa maravilha a palavra do pastor Alexandre, né? Foi, né? Então, que Deus seja louvado, a igreja está de parabéns, o pessoal do louvor. E eu até pedi para o Breno que cantasse esse hino, porque chega, eu me arrepiei toda, eu estava ali, né? Ele vem, que marcou muito o acampamento. Então, que Deus abençoe toda a igreja, que nós possamos nos preparar para os próximos. Amém, irmãos? Convidar o ministério. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguindo o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor e louvor, e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para fontes sedientos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois é a salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Podemos sentar. Convidar o irmão Maurílio,
fazer uma oração agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas. Amém, irmãos? Eu vou convidar o Ministério de Louvor mais uma vez. E nós vamos agora entoar um louvor especial. Então podem vir todos. Eu peço um pouco de paciência dos irmãos, então a mensagem não será reduzida, tá? Então o que passar agora vai passar lá no final. Tá bom?
Amém, irmãos? Nesse momento nós vamos assistir a um vídeo. E logo após esse vídeo, o pastor está com a palavra para os avisos e a mensagem. Realmente, quando você vê as imagens, dá vontade de chorar, né? De saudade. Porque é maravilhoso. Mas logo mais estaremos novamente reunidos para louvar o nosso Deus. Amém? Convido o pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós temos aqui, porque o meu convite que eu fiz no Data Show, ele não abriu. Porque como eu faço no estúdio Silhouette, aí eu não sei como fazer para converter. Aí eu trouxe aqui, ó, o convite. Esse convite é especialmente para todas as mulheres da nossa igreja. Nós vamos ter uma programação oficial e especial, onde nós estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Será no dia 6 de março, às 18 horas, aqui na igreja, tá bom? Eu conto com a presença de todas as irmãs, eu entreguei um convite individual para cada uma, tá bom? Quem não recebeu pode me procurar que eu vou estar entregando. Dia 6, às 18 horas, aqui na igreja, amém? Vai ser uma grande bênção, né, irmãos? Bom, a programação de hoje, teve um pouquinho de tumulto aí, né? Mas lembrou um pouco o nosso acampamento. Mas foi um tumulto não fora do normal, não é? E, irmãos, a qualidade que nós fazemos as coisas para Deus, quando passa o tempo, não é? E fica uma lacuna, sente falta. É trabalhoso. É às vezes complicado, às vezes tem um pouco de resistência, mas é um trabalho que dá resultado, não é? E glória a Deus por isso. Então, muito bem lembrado, viu? Parabéns pela programação, louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, nós temos aqui conosco, né, o Felipe e o Fábio. O Felipe está sempre vindo, né? O irmão Felipe, o irmão Fábio. Tá, então vamos falar para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas um deles vai ganhar um presente. Aqui uma máscara feita pela irmã Cleonice. Vem aqui, irmão Felipe. Presente para você se proteger, tá? Deus abençoe. Amém? Muito bem, irmãos, olha... Esses temas que estão sendo pregados, eles são temas muito fortes, porque eles são temas da Bíblia. Transformação, santificação e dedicação. Nós precisamos a cada dia olhar para a palavra de Deus e precisamos correr para ela, porque é a única fonte que nos levará a mostrar as características daqueles que são salvos em Jesus Cristo. Leremos 2 textos hoje à noite. Um deles já foi até citado aqui, é 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. E o outro texto para a mensagem dessa noite é João, capítulo 3, versículo 30. Pedro escreve aos irmãos sobre a prática de vida cristã. E ele fala: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca tropeçarais. A segurança que a palavra de Deus nos dá, ela não tem dúvida, ela é perfeita.
João escreve: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Hoje à noite nós vamos falar sobre a terceira característica da conversão verdadeira, que é dedicar a vida. Pouco se tem feito por Cristo, pouco se tem feito por Deus, para Deus e com Deus. Então é necessário que nós, como igreja do Senhor, pensemos a nossa vida, pensemos na nossa transformação, pensemos em colocar a nossa vida em santificação e também pensemos na dedicação que devemos ter ao Senhor. Tudo quanto formos fazer, a Bíblia diz que devemos fazer com amor, não é? Cada pessoa que fez aqui, eu sei, para lembrar o nosso acampamento, mas foi feito assim com amor e tal, e os irmãos, agendas bonitas, né? Vai dar para escrever aí o planejamento financeiro, quantos mil vai sobrar por mês, né? Vai ser uma benção. Então, com amor, evangelismo com amor, enfim, a nossa vida inteira deve ser com amor, fazendo as coisas para Ele, dedicando. E faz-me lembrar um período da história. Eu quero, como introdução aqui, falar para os irmãos. A história fala que no ano 490, quando o rei Dario, rei da Pérsia, ele juntou suas tropas para atravessar, ir através do mar Egeu, e chegar até a cidade de Maratona, a poucos quilômetros da Grécia. E aquela investida para matar os gregos, acabar com os gregos. E a história diz que os gregos ficaram sabendo. Lá na cidade de Maratona, o pessoal ficou sabendo. Então eles saíram preocupados e aí convidaram os espartanos para ajudar contra a investida da Pérsia. A história diz que se levantou um homem chamado Feidípedes. E ele correu 160 quilômetros, que separava a cidade de Maratona da cidade de Esparta. E ele correu lá para chamar o exército, para ajudá-los na investida contra o pessoal da Pérsia. Esse homem correu. Ele correu tanto como nunca havia corrido. E quando ele chegou lá, ele conseguiu convencer um grupo de soldados, de mais ou menos 2.000 soldados que saíram de Esparta para Atenas para ajudar na guerra. Que dedicação, né? Ele correu de fato 160 quilômetros para chegar lá e para arregimentar, para convencer esses soldados para lutar. E o que aconteceu depois? A gente vê aqui dedicação. Quem faria isso? Quem faria isso hoje? Ele tinha um propósito, ele não queria ver a sua cidade destruída. Deus o chama para a dedicação. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos aprender aqui 3 coisas que a Bíblia vai falar para nós sobre dedicação. Para termos uma vida dedicada, nós precisamos, irmãos, matar o eu. Muitas vezes o eu diz que não é para fazer a obra de Deus. O eu nos leva para um caminho completamente fora da vontade do Senhor. E o que eu acho muito interessante naquele soldado Feidípedes, que ele não ligou a sua condição, ele não ficou pensando na distância, ele foi até onde estavam os homens para chamá-los para a guerra. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos dedicados. Lembrando de Abraão, que é como referência aqui nesse primeiro ponto, lembrando de Abraão, quando Deus pediu o seu filho, ele se dedicou. Abraão andou a pé muitos quilômetros. Diz os comentaristas que quando Deus pediu
o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício, os comentaristas bíblicos dizem que eles viajaram mais ou menos, aproximadamente 80 quilômetros, para chegar ao Monte Moriá para oferecer Isaque. Que dedicação! Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia diz que aconteceu depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão tinha muita razão para dizer: olha, eu e Sara, nós ganhamos esse filho com 100 anos de idade. Eu já estou com a idade avançada, eu não vou. Abraão poderia muito bem dizer, no seu orgulho, dizer: olha, eu não vou fazer isso com o que eu mais amo. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu não vou oferecer. Mas ele teve que descer do seu egoísmo. Mas sabe por que ele desceu do seu egoísmo? Por causa da sua fé em Deus. Abraão mortificou, ou ele matou o seu eu. Ele tirou do trono, para se dedicar a Deus, ele tirou do trono do seu coração o eu, e ele entronizou a Deus. Muitas vezes, muitas coisas não acontecem conosco, porque ao invés de colocar Deus no coração, nós colocamos o eu. E apresentamos uma série de coisas para não fazermos a obra do Senhor. Mas uma das características é essa, é dedicação a Deus. E para dedicar, nós precisamos fazer como João disse também. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Deus pediu Isaque, Deus queria ensinar uma lição para Abraão e para nós. E a primeira lição era a lição de confiança. 100 anos Abraão tinha quando Isaque nasceu. E é preciso que nós venhamos também destronar o eu, obedecendo à vontade de Deus. Não somente escutando a voz de Deus, mas obedecendo à sua vontade. No texto, no versículo 3, versículo 4, nós lemos, quando a Bíblia diz que Abraão se levantou bem cedo, de madrugada, e preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus empregados, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Tem uma imagem aqui que eu gostaria de mostrar. Coloca aí, por favor, irmãos. Já ouviram isso aqui na televisão? Alguém já viu em reportagem? Isso aqui é a Mesquita de Omar. Sabe onde é que fica a Mesquita de Omar? Na Jerusalém Antiga. Foi exatamente aí, é exatamente nesse monte aí que é o Monte Moriá. Interessante, né? Foi exatamente aí onde foi construído o Templo de Salomão. Depois o templo foi, chamado Segundo Templo, foi destruído no ano 70. E por aí vai. Bem aqui, ó. Abraão estava muito longe. Claro que não tinha essa estrutura. Não tinha. Mas foi bem nesse monte. Esse é chamado lugar sagrado de muçulmanos, de cristãos, de judeus. Então vai muita gente para aí. E esse lugar tem a sua importância. Foi bem aí onde está construído isso aqui. Tem um outro slide que mostra que um homem famoso, coloca aí. Essa cúpula que está aí é de ouro. Esse slide aqui, ó. O rei Hussein da Jordânia, em 96, ele deu de presente isso aí, ó. Ele mandou 80 quilos de ouro para fazer essa cúpula. Isso é bem bonito chegando de perto, chega brilha. Mas a importância aqui não é a mesquita, é o lugar. Foi exatamente nesse lugar que Abraão chegou e ia oferecer seu filho Isaque. Abraão andou muito e dedicou-se. Muitas vezes a gente pensa que vindo num culto só, eu sei que estamos em escala pode fechar, irmão, né? Escala de pandemia, escala de cultos e tal, mas muitas vezes a gente pensa que vindo num culto só, nós estamos dedicando, né? E não é. Deus quer de nós dedicação. Amém? Deus quer que nós mostremos ao mundo que de fato
temos Jesus Cristo em nossa vida e mostramos porque temos Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos matar o eu. Quando o eu diz não, é exatamente a hora de servirmos a Deus. Olha, eu estou orando, eu quero ver aqui Deus trabalhando em nossas vidas. A gente vê naquele dia da programação das mulheres, eu tenho notícia aqui que o número que chegou, um número muito bom para participar do culto e de tudo que vai ser feito para a glória de Deus. Eu quero ver uma igreja, quando passar esse tempo aqui, uma igreja dedicada a servindo ao Senhor, homens se apresentando para o trabalho de Deus, jovens se dedicando ao Senhor, voltar ao que era antes. Dedicação. Abraão, ele fez o que Deus mandou. Abraão viveu 175 anos. Sara viveu 127 anos. Você pode ler o livro de Gênesis, vai encontrar as referências lá. Gênesis 23, versículo 1, diz que Sara viveu 127 anos. Ela só teve Isaac. E foi exatamente Isaac que Deus pediu. E ela dedicou, e Abraão dedicou a Deus. Eles dedicaram, por assim dizer, Isaac a Deus. Mas foi preciso destronar o ego, obedecendo a Deus. Foi preciso destronar o ego, fazendo a vontade de Deus. E foi preciso destronar o ego, confiando em Deus. No capítulo 22, versículo 5, Abraão disse uma coisa aos seus empregados muito interessante, que mostra a confiança em Deus. Ele disse: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, no Monte Moriá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Confiança. O sacrifício era Isaac, mas Abraão tinha uma confiança tão grande que Deus não falharia, que ele disse: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nós não podemos mensurar o que passava no coração de Abraão em termos de temor. Não sabemos. Mas o que a Bíblia mostra, que nós podemos ver, nós podemos mensurar pelas Escrituras o tamanho da fé de Abraão, quando ele disse: adoraremos e voltaremos a vós. É preciso que nós façamos a mesma coisa. Se quisermos dedicar a nossa vida a Deus, nós temos que vencer obstáculos. E o primeiro obstáculo que quero que você coloque no coração nessa noite é matar o eu, é mortificar o eu, porque nós temos muitas vezes muitos motivos para não servirmos a Deus, e Deus quer que nós nos dediquemos a Ele. É interessante que a Bíblia fala que quando Abraão pegou a lenha, colocou na cabeça de Isaac, pegou o cutelo, pegou o fogo, e foram andando juntos. A conversa de Isaac com Abraão está aqui na Bíblia. Meu pai, aqui tem a lenha, aqui tem o cutelo, mas onde está o cordeiro? Mais uma vez a fé de Abraão. Deus proverá. Quantas vezes a gente duvidou de Deus, não é? Quantas vezes na nossa pequena fé nós duvidamos do que Deus poderia fazer? E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer nessa igreja, na nossa vida, muito mais do que nós pedimos e pensamos, porque Ele é o Senhor. Então a gente tem que matar o eu, tirar o ego do nosso coração e permitir a ação de Deus em nossa vida. Segundo os estudiosos da Bíblia, quando Abraão foi levar Isaac para o sacrifício, Isaac não era um menino como a gente vê nas gravuras. Isaac já era um homem. Ele tinha mais ou menos 33 anos de idade. Não era um menino. Porque de Gênesis capítulo 22 a 24, passam-se 7 anos, Isaac se casa. Na atual conjuntura, ele era bem jovem, porque os homens viviam mais. Mas ele era um jovem maduro, que foi levado para aprender sobre Deus, aprender a fé do seu pai e Abraão.
E Abraão disse: voltaremos. A segunda coisa que nós temos que aprender, devemos aprender, é que nós devemos dedicar a nossa vida não nos omitindo. Há muita coisa para fazer na igreja. Há muita coisa para fazer para Deus. Lembra de Jonas? Nós começamos a estudar sobre Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive. E ele se omitiu. Ele foi para outra cidade, foi para Tarsis, e lá ele pegou um navio, ele tentou se esconder de Deus. Quantas vezes, quando Deus o chama para fazer as coisas, e a gente diz: não, Senhor, bota outro, eu não, deixa que outro faz, eu não tenho capacidade para isso. Mas a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. E na capacidade que temos, devemos fazer as coisas para o Senhor com dedicação. A Bíblia diz no versículo 3 do livro de Jonas, que ele se levantou para fugir da presença do Senhor, ou tentar fugir. Quantas vezes nós damos uma escapada, espiritualmente falando, para fugir da presença de Deus? E Deus nos quer dedicados, Deus nos quer fazendo a sua vontade. Deus não quer que nós soframos as consequências da nossa omissão. Olha, irmãos, é interessante, você lendo o livro de Jonas, principalmente versículo 4 e versículo 5, no início ali, que Jonas, ele não pensa nas consequências da sua omissão. Ele se escondeu, ou tentou se esconder. O seu egoísmo falou mais alto do que a necessidade do povo de ouvir a palavra de Deus. Ele negligenciou uma oportunidade de servir ao Senhor naquele momento, mas depois ele volta e prega. E ele foi dormir quando deveria estar trabalhando. Ele aceitou o sono de estar despreocupado. Ele ficou tão confortável na sua posição. E ele não ouviu a voz de Deus. Ele foi omisso. A palavra de Deus nos diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É muito sério a questão, da dedicação. E em terceiro lugar, irmãos, para mostrarmos essa característica, dedicação, nós temos que tomar a nossa cruz. Tomar a nossa responsabilidade de servir a Deus. Tomar a cruz tem alguns significados. Primeiro é uma decisão que deve se fazer, ou devemos fazer diariamente, para servir a Deus. Olha, essa pandemia trouxe tanta coisa diante dos nossos olhos. Trouxe tanto distanciamento, até distanciamento espiritual. O distanciamento social, ele tem que ser obedecido, eu concordo plenamente. Mas o distanciamento espiritual não pode. Nós temos que buscar a Deus, a cada dia levar a nossa cruz. Lucas escreve no capítulo 9, palavras do Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é realmente isso, negar o ego. É negar-se a si mesmo e aceitar a vontade de Deus. Tomar a cruz é mais do que sentar-se nos bancos da igreja. É ler a palavra, é ter comunhão com o Senhor, é ter comunhão com os irmãos, é fazer Cristo conhecido nesse mundo, nesse século. Tomar a cruz é não apresentar desculpas para não servi-lo, conforme as desculpas daqueles homens que foram convidados para a ceia. A Bíblia diz em Lucas capítulo 14 que cada um começou a se excusar ou se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado ou desculpado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. O outro disse: casei, e não posso ir. Agora, uma pergunta que devemos pensar essa noite: quando nós partirmos para a eternidade, o que nós vamos dizer ao Senhor? O que vamos apresentar
para ele do nosso serviço? O que dirás ao rei? Ó Senhor, eu não fui para os cultos porque eu estava com preguiça. Qual o tipo de desculpas que apresentarás? Comprastes um campo, compraste gado e não podes ir? O que comprastes que tomou um lugar tão importante no lugar da cruz de Cristo? O que diremos para ele? Qual desculpa que diremos? Eu creio que nós devemos dizer como Neemias, que tomar a cruz é assumir a responsabilidade no serviço do Senhor. Cada irmão que recebeu uma responsabilidade aqui na igreja, nós devemos fazer com zelo. Olha, quando as coisas saem bem feitas, é uma bênção. Sabe quando Neemias foi chamado pelos seus inimigos? A resposta dele foi essa. Os inimigos da obra, eles estavam querendo sabotar a obra de Deus no tempo de Neemias, quando eles voltaram para reconstruir Jerusalém. Isso você lê lá em Neemias, capítulo 6. E a resposta dele foi a seguinte: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixar e fosse ter convosco? A nossa resposta deve ser essa, para mostrar a nossa dedicação ao Senhor. Estou ocupado com as coisas de Deus, eu não posso ir. Mas também dizer como Pedro, que em meio à perseguição da igreja, Pedro disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versículo 20. Ou como Paulo, que disse aos irmãos: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. E Paulo não morreu em Jerusalém. Ele morreu em Roma. De Jerusalém para Roma, dá mais ou menos 2.500 quilômetros de distância, se não me falha a memória. Ele foi levado para lá, para ser julgado, e lá ele morreu. Mas ele disse: eu estou pronto. Hoje à noite vimos a terceira característica: dedicação. Cristo disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A pergunta é: o nosso coração está disposto a dedicar-se a Deus e a sua obra? Ou está disposto a ficar negligente, nos omitindo? Se lembra de Feidípedes? Um bom soldado. Lembra dele do início, da introdução da mensagem? A história diz que os atenienses vieram para a guerra e após a vitória, o general Milcíades deu outra missão para Feidípedes. Ele disse assim: Feidípedes, agora você corra o mais rápido possível, para que você chegue lá em Atenas. Ele estava em maratona lutando, para que você chegue em Atenas, a capital da Grécia. Você chegue lá e dê a notícia que nós ganhamos a vitória, nós ganhamos a guerra. A história diz que Feidípedes correu como nunca, mais 40 quilômetros. Quando ele chegou lá em Atenas, ele deu um brado dizendo: os gregos venceram. E a história diz que ali ele morreu. Caiu de tão exausto, morreu. É uma história, não é história, é uma história. Feidípedes foi dedicado. Dedicou a sua vida pelo seu exército até o fim. Terminou a vida de uma maneira triunfal, mas trágica, porque o seu coração não aguentou e ele morreu depois da notícia. Dedicação.
será que nós temos feito para Deus? Tem sido suficiente? Tem sido com dedicação? Creio que sim, e devemos fazer mais. Lembramos hoje o acampamento. E quando chega assim, né, irmãos, perto do acampamento, aquela euforia, aquela coisa, não é? Tem gente que não dorme. Eu também não durmo com a equipe, mas só trabalhando. Mas devemos dedicar o tempo todo, a vida toda, porque pouco tempo nós temos aqui, não é verdade? Estava conversando com Carol. Puxa, Carol, Isabela, já vai fazer 2 anos no próximo domingo. Assim, né? Já se passaram 1 ano. Assim, né? 30 anos já se passaram, desde que nós chegamos aqui. A vida é rápida. Muitos de vocês eram crianças, pequenininhas. Alguns de vocês já casaram, outros não. A vida é rápida, não é? Olha o quanto nós sofremos durante essa pandemia, estamos sofrendo, não é verdade? A vida passa rápida. Vamos aproveitar, irmãos, para nos dedicar ao Senhor. Transformação. Segunda, santificação. Terceira, dedicação de vida. Quando terminar a nossa vida aqui, nós vamos chegar perante o Senhor e Ele vai dizer: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus nos quer dedicados. Lembra quando você estava fazendo faculdade, que você levantava de madrugada para fazer os trabalhos? Já levantou de madrugada para estudar para a prova? Aí você colocava tanta dedicação ali e dizia: eu vou passar. Eu tenho que ter esse exercício aqui, dedicação. Salomão escreveu: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque, completa o versículo, o além, para onde tu vais, para onde nós vamos, nós sabemos para onde vamos, mas o além, ele está falando, né, da nossa partida. Não há obra, não há trabalho algum. Não é? Não é. Recebi agora um pedido de oração do pastor Carlos, do Jornal de Apoio, para orar pela família de um pastor. Ele está muito mal por causa da Covid. Está no grupo da igreja de Avelino, o pastor José pedindo pelo um pastor, pela família dele, né, que faleceu. O além pode estar bem perto de nós. É ou não é, irmãos? Não é verdade? Então, eu quero fazer um apelo hoje à noite. Eu sei, são 9 horas. Mas o meu apelo é o seguinte: não vou chamar ninguém aqui para frente, não. Meu apelo é assim: irmãos, vamos nos relacionar bem um com o outro. Cuide bem da sua família, você que é casado, casada. Você que não é, cuide bem dos seus filhos. Você que tem o papai e mamãe aí, que ainda não saiu da casa do pai e da mãe, cuide deles, porque a vida é breve. Estava conversando com o irmão Evandro lá e com o irmão Maurílio também, mas com o Evandro eu conversei assim, olha, nós temos que trabalhar aqui logo porque, e a gente conversando, daqui a 10 anos, nós vamos estar com 70 anos. É rápido. 40 anos da vida de uma pessoa é rápido, passa rápido. Você lembra quando você tinha 40 anos? Lembra? Os que são mais velhos, lembra? As mulheres estão rindo aí, né? Mas lembra? É assim. Então, irmãos, a gente não pode viver uma vida de dedicação sem estar orando pelo irmão, sem estar apoiando o irmão, sem estar ajudando no trabalho. Dedicação. Vamos dedicar ao Senhor. Outro dia nós estávamos falando sobre as pirâmides. Imagina, naquela época não tinha ferramenta de
Primeira linha como tem hoje. Como era que eles cortavam as pedras e carregavam as pedras? Dedicação. Como foi que Noé cortou a madeira para fazer a arca? Não tinha fábrica de serrote. Eles criaram uma ferramenta e fizeram, não é? Dedicação. Tudo bem feito. Que a engenharia naval fica de boca aberta. É um barco daquele não afundou. E muito mais coisas da Bíblia com dedicação, o templo e tudo mais. Irmãos, olha, a nossa vida é dedicação. Vamos dedicar, tá certo? Dedicar ao Senhor. Porque é o nosso tempo. E nós somos vistos pelo mundo, pelo que fazemos, nosso testemunho. Dedicação. Vamos recordar. Primeira mensagem. Transformação. Você é transformado? Amém? Somos transformados? Amém? Segunda mensagem. Não somos mais do mundo. Terceira mensagem. Seja um feidípedes. Corra, levando a mensagem do Senhor. Amém? Que exemplo feidípedes nos dá, não é? Daí começaram a fazer as maratonas, viu? E por aí foi embora. Quer ser um feidípedes servindo ao Senhor? Não é feio não, gente, é feidípedes, é um nome grego. Servindo ao Senhor, dedicando a Deus, podemos fazer muito mais. Amém? Vamos ficar de pé e vamos dedicar a vida ao Senhor. Gostei muito da programação do acampamento, viu, irmãos? Foi legal. Só não gostei da minha foto ali com a torta na cara. Brincadeira. Então vamos servir ao Senhor, meus irmãos. Olha que saudade dá, não é? Mas saudade, eu tenho muita saudade também daqueles cultos lotados, daquele templo cheio. Mas vai voltar. Amém? Vamos animar, irmãos. Deus está conosco. O Senhor é conosco. Vamos dedicar a Ele a nossa vida. Nós só temos a vida para oferecer para Ele. Semana que vem teremos a ceia do Senhor na igreja. A programação vai ser reduzida. Teremos a ceia do Senhor. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Amém? Anderson, chegue aqui, vamos orar. O culto está encerrado. Tenha uma boa semana. Que Deus possa guardar cada um. Os irmãos que vão viajar, boa viagem, viu, Breno e família? Deus possa levar vocês em paz, trazer em paz. Mateus e Vitória já chegaram, fizeram boa viagem, estão aí na igreja. Jovem casal, Deus abençoe, começando a vida. E vamos orar uns pelos outros. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais um culto. Te agradecemos porque podemos estar aqui essa noite, ó Pai, para te louvar, agradecer o teu nome, para ouvir da tua palavra, Pai, por essa mensagem maravilhosa, por esse culto maravilhoso aqui essa noite, ó Pai. Que nós possamos nos dedicar, ó Pai, cada dia mais à tua obra, Senhor, e tudo quanto nós fizermos, ó Pai, que nós fizermos para ti, Senhor, não para olhares de homens, ó Pai. Que nós possamos nos dedicar cada dia, Senhor, que nós possamos cada dia vir à tua casa e fazer, ó Pai, tudo que é ordenado para nós fazermos, ó Pai, de coração, ó Pai, para a tua obra. Que o Senhor possa estar, ó Pai, nos abençoando essa semana, nos livrando de todo mal, nos levando até a nossa casa, ó Pai, bem, cuidando de nossa família. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém.